É só uma sugestão, senhor presidente. É, a- a- Demais vereadores têm alguma colocação sobre a questão da leitura da ata? Teve projetos que foram aprovados, né? Estão tudo consciente do teor da ata, né? Estão todos conscientes? Bom, de acordo com a deliberação do plenário, acatar o pedido do líder, vereador Antônio Nelson, passe por expediente. E tem outras anteriores, né? Ofício 94/2017 do Gabinete do Prefeito de Penedo, Alagoas, 4 de abril de 2017. A Sua Excelência, senhor Hernando Pinheiro, presidente em exercício da Câmara de Vereadores de Penedo. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência e demais pares desta corrente Casa de Leis, no sentido de encaminhar devidamente sancionada a lei abaixo relacionada. 6 de 2017. Dispõe sobre a criação da instituição científica, tecnológica e de inovação e mecanismos e incentivos à atividade tecnológica inovadora no âmbito do município. Atenciosamente, Márcio Beltrão Siqueira, prefeito municipal. Era o que tinha no expediente. Senhor presidente, só a título de informação, gostaria de saber da lei sobre a... Sancionou o projeto de lei que foi aprovado na semana passada, mas foram 2 projetos aprovados semana passada. E o outro não foi sancionado, ele mandou o veto ou ele simplesmente não mandou? Por enquanto, a informação é de um projeto. Ele ainda está no prazo, tem 15 dias para sancionar ou vetar. Ele passando o prazo, com certeza esta casa vai ter todo o prazer de sancionar o próximo projeto que está lá. Tem mais algum expediente? Vereador Hernando Pinheiro, Vossa Excelência tem 10 minutos. Está com a palavra. Senhor presidente, demais edis, vereadora Raquel, ontem à noite, Hernando Pinheiro, Edivaldo e Nelsinho e o vereador Macaxeira, nós ontem tivemos uma reunião ontem no Douglas da Prato. Como nós aqui somos fiscalizadores do povo e do povo do município de Penedo, estavam esses 4 representando os 15 vereadores. E a decisão que eu tomei lá ontem foi o seguinte: hoje, segundo o líder da oposição, eu não acho nem a oposição, todo mundo aqui anda para querer um Penedo melhor, o nosso vereador Nelsinho convidou a secretária de Educação. Até agora, né, senhor presidente, ela não deu sinal se vem, né? Vereador, eu não sei, como eu não estava presente à sessão passada, se o convite já saiu, já foi assinado, então estamos esperando resposta, né? Aí ela vai dizer o dia para ela vir. Daquela população lá do bairro Santo Antônio, eu observei uma reivindicação normal, como a gente faz reivindicação aqui. E fiz crer lá o pessoal ontem à noite a função do vereador. A função do vereador é reivindicar o executivo. Pois eu estou junto com aquele povo, com aquela comissão que esteve ontem, o Edivaldo representando muito bem aquele bairro, que eu disse ontem, repito de novo hoje aqui,
com o pessoal que está aqui do Barro Vermelho, as mães que vieram também para essa reunião. É simples, meus senhores, minhas senhoras, que o pessoal está pedindo. Só a reforma da escola para os seus filhos estudarem. Então, já que foi feito o convite para a nossa secretária de Educação vir hoje, e se por acaso ela não vier, eu, como vereador dessa casa, está ouvindo, Nelsinho, como líder da posição, eu vou entrar com requerimentos convocando ela, porque a população não pode sofrer. Quando a gente fala dos 4 vereadores, não, eu falo foram os 15, nós estávamos representando os 15 vereadores que foram eleitos para defender o povo. E nós chegamos lá à conclusão seguinte: o que é que estão pedindo? A reforma na escola para estudar. Cabe ao executivo fazer essa reforma. Não se pode também, como as mães falaram lá, chegar o ônibus escolar e estar aquela loucura dos alunos entrarem nos ônibus, os carros passando, tirando o fim das crianças. Então a gente tem que... Aqui é um órgão fiscalizador. Então, senhor Nelsinho, como seu líder, eu passo na sua frente. Você é líder da oposição, não. Você é líder dessa casa. Lhe respeito, lhe quero bem. Porque quem vai fazer esse requerimento sou eu, Hernando Gama Pinheiro, convocando a secretária de Educação para vir aqui, só simplesmente fazer o que é que está andando a educação. Aquela vai ser sabatinada, como foi o procurador do município, pelo SAI, para a gente ver como é que fica as coisas de Penedo. Então a gente não pode se omitir. Eu estou aqui, mais uma vez, repito, representando o povo. E quando for na hora do requerimento verbal, eu vou pedir a convocação da nossa secretária de Educação. Mas aproveitando a deixa, no momento que Penedo também tem as coisas boas e a ruim também vamos consertar, a Santa Casa de Misericórdia de Penedo está fazendo 250 anos de muita luta, sofrimento. Então eu quero que essa casa aqui, vista também essa ideia minha, quando for o repasse do executivo para a Santa Casa, não só um vereador se manifestar, muitas vidas. Então a Santa Casa foi fundada em 1767, 250 anos, para o bem de Penedo. É uma... mas que precisa que o órgão público, executivo, legislativo, olhe para aquela Santa Casa com bons olhos, porque não adianta você construir mais hospitais em Penedo, e sim dar condições àqueles profissionais que, ora, trabalham aqui naquele hospital. O que é preciso a Santa Casa? UTI, que nós não temos. O que é preciso a Santa Casa? Ortopedista, neurologista, um cirurgião. Quando a gente quebra um braço, uma perna, vai para Arapiraca ou Coruripe. Então, isso também eu vou reivindicar junto ao secretário de Saúde, que olhe com bons olhos a Santa Casa. As coisas têm que ser separadas, a política. Nós temos que fazer a política do bem. E a gente fomos eleitos para reivindicar. Eu vou reivindicar junto ao executivo, junto ao próprio governador, Renan Filho, que olhe para a Santa Casa com bons olhos. É preciso urgentemente de uma UTI, porque sabe quem está doente quando vai para o hospital da Santa Casa. Alguns casos negativos, sim, é porque são coisas pequenas. Quando ganha um prefeito, já vê a Santa Casa diferente. Não é assim. Você foi eleito para fazer o bem da cidade. Então, eu espero que o prefeito, eu vou ter uma audiência com ele pessoalmente e pedir a ele que ele olhe mais para a Santa Casa, porque são 250 anos de existência e as pessoas carentes procuram a Santa Casa. Quando as pessoas têm um plano de saúde ou têm uma certa condição, é para Maceió ou Arapiraca. Mas a Santa Casa está de parabéns e eu quero que essa casa mande uma moção para a diretoria da Santa Casa pelo zelo que tem com o povo de Penedo. E também eu quero pedir aos pares, que vamos entrar hoje um projeto meu aqui, para acabar a festa do executivo, seja ele quem for. Todo executivo que entra, se a bandeira for preta, pinta o prédio de preto. Então, esse projeto que, ora, eu vou mandar aqui para o presidente, para a Comissão de Justiça, para ser pintado o prédio público de Penedo com as cores da bandeira de Penedo, para ter mais respeito às coisas públicas. O cara ganha a eleição, pinta o prédio de acordo com o partido dele. Então, eu espero que vocês aí olhem com carinho esse projeto de lei que está entrando na Câmara. E eu quero desejar a vocês uma boa tarde
e o pessoal do Barro Vermelho, vocês têm um bom representante, um cidadão de bem. Eu tive voto lá, vou defender os interesses de vocês. Agora, o Edivaldo merece muito carinho lá no Barro Vermelho, com vocês. Muito obrigado a todos. Vereador Edivaldo, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadora Raquel, demais vereadores, Hernando Pinheiro falou sobre a reunião ontem na escola Douglas do prefeito. Mas, vereador João Lucas, a gente não poderia se levantar e dizer assim, não vamos ter reunião, não vamos participar, porque o pessoal, os moradores, os pais estavam presentes. Mas foi bom porque os moradores, os pais, eles apresentaram os problemas que existem, os procedimentos do ônibus. Então, que eram 5 ônibus, hoje são 3. Foi falado na reunião que até uma especial teve um acidente com uma especial também. Então, a reunião não teve sucesso, em parte, porque não teve o representante do governo lá, que era para a gente decidir. Um mês atrás, eu usei essa tribuna para falar sobre isso. Eu falei que aquela escola não poderia ficar abandonada. Então, a gente esperou um mês para se manifestar e não houve resposta. O que o povo quer é simplesmente uma resposta. É simples, como o Hernando falou. Nós estávamos lá, presente, Macaxeira, Hernando, Nelsinho e eu. E o povo só quer isso, é uma resposta. Quer saber qual é o dia que vai começar essa reforma. Mesmo que não tenha prazo para terminar, porque também não adianta ter pressa. Mas que tem que ter o início. E a gente não pode continuar nessa situação. Eu não estou aqui levantando bandeira de oposição, nem quero, como já foi falado, que eu estava me manifestando, eu queria me promover. Na verdade, essa reunião foi promovida pela associação Ney. E a comunidade foi muito bem participativa. Mas, eu repito, eu não vou me calar enquanto não houver uma lá. Porque a comunidade precisa de uma resposta. A secretária ela precisa se manifestar, ela precisa se pronunciar. É simples, é só ter o aval do prefeito e se pronunciar, se reúne com a gente, dê uma posição. Eu acho que o que eu queria, um mês atrás, era evitar que chegasse a esse ponto, porque eu já imaginava que ia chegar a esse ponto. Então, eu quero resolver as coisas, minha gente, no modo mais simples. Eu não quero resolver nessa maneira, não. Eu quero resolver no modo assim, mas é simples de resolver. Basta um aval do prefeito e o pronunciamento da secretária. Basta só isso. Então, gente, o que acontece? Vamos lutar, vamos abraçar essa causa. Hernando Pinheiro estava lá, Macaxeira, Nelsinho, e viu que o povo não está satisfeito. O povo está aqui presente, os pais e alunos não estão satisfeitos. E já passou um mês sem resposta, ainda é possível que a gente vai passar mais um mês. E mais um mês, e chega um ano, e a gente... Então vai chegar um ponto que o povo não aguenta mais. O povo, os pais já tiraram os seus alunos, não tiraram ainda, mas estão querendo tirar os alunos da escola. Então, em vez da gente resolver um problema, a gente ganha outro problema. Então, eu peço, senhor presidente, eu acho que o Macaxeira já falou que a secretária já está sabendo, né?
dessa reunião, né? Eu acredito que ela vai se manifestar, que ela não vai ficar calada. Então, eu estou abraçando a causa e peço o apoio de todos os vereadores. Hoje, todo mundo é situação, e a posição, situação tem que estar junto em prol de uma comunidade que está sofrendo. Então, o povo não merece isso. A comunidade do Barro Vermelho, ela está entregue às baratas. Os movimentos se acabou, como eu falei um mês atrás, que os movimentos da gente se acabou, as escolas se acabaram, as obras estavam paradas, e agora eu não aceitaria que mais uma escola ficasse abandonada. Graças a Deus, tive o apoio, da parte da maioria dos. Essa luta não é só minha, não. Essa luta é de todos nós. Então, aqui eu peço mais uma vez, o apoio de todos vocês para que a gente tenha uma solução. Que a comunidade marcou presença aqui justamente para isso, é para saber uma posição, quando é que vai começar essas obras e quando vai. Eu nem me preocupo, eu quero que comece. Se for para ter uma obra bem feita, de base, como eu citei um mês atrás, um mês, 2 meses, 1 ano, mas que faça um trabalho bem feito. É isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Fagner Matias. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Raquel, assistência, internautas. Estive nessa semana, na quarta-feira, em Maceió, na capital alagoana, visitando o diretor regional dos Correios em Alagoas, o senhor Edmilson Bezerra, e solicitei do mesmo a caixa postal comunitária para os povoados do Tabuleiro e de Palmeira Alta, para que aquela comunidade não mais tenha que se deslocar para a agência do Correio e pegar sua correspondência. A correspondência vai ser encaminhada para o colégio desse povoado e lá a comunidade vai buscar a sua correspondência. De pronto, ele mandou o coordenador operacional, o senhor Adeilton Santos, para visitar a escola que seria implementada essa caixa postal comunitária, e a gente esteve hoje para atender essas 2 comunidades. A gerente local também dos Correios, a Maria do Carmo, nos deu todo o apoio nesse sentido comunitária. E aí eu acredito que nas próximas semanas a gente deve estar recebendo o material dos Correios nesses povoados, a caixa postal comunitária. E agora eu quero me fazer referência à reunião que aconteceu no Bairro Vermelho. Eu fui convidado pelo futuro presidente do bairro. Não é presidente ainda porque não foi tido eleição, né? Mas foi chapa única a inscrição, né? Para votação. E ele nos convidou. E eu dizia que seria interessante já ter um posicionamento da secretária com relação ao parecer técnico do corpo de engenheiros que está analisando a estrutura do Colégio Douglas. E esse parecer técnico ainda não, até onde me conste, não chegou ainda. Alguém sabe dizer se... Não, né? Está esperando esse parecer técnico para saber que posicionamento tomar. Antes desse parecer técnico, uma reunião seria sem muita efetividade, porque não teríamos esse parecer para poder saber o que é que vai ser feito com o Colégio Douglas, qual é a perspectiva de reforma, de
se vai realmente ter reforma ou não, a depender desse parecer técnico. Mas acabei não podendo ir, e aí eu peço desculpas por essa ausência. Eu estava em reunião e não consegui sair a tempo para poder me fazer presente, mas educação é o que vai transformar a nossa sociedade. Não só Penedo, mas como toda a nossa sociedade é através da educação. E não a educação meramente condicionada de qualquer forma, mas educação de qualidade. Condições para que os professores trabalhem. Isso a gente tem que brigar constantemente, para que tenham escolas adequadas, para que os professores sejam constantemente motivados, capacitados, para que ofertem para as nossas comunidades, para as nossas crianças, uma educação de qualidade. E o que tiver ao meu alcance para que isso aconteça, eu farei. Eu acredito que não só eu, como essa casa, tem esse pensamento. A educação é a base e é o que vai transformar o nosso município. Então, me desculpem por essa ausência minha ontem, não foi por falta de vontade. Queria muito me fazer presente, mas não pude. Mas, numa próxima reunião que tiver, podem ter certeza que lá estarei presente. E faço minhas as palavras do vereador Hernando Pinheiro, faço minhas palavras do Edivaldo também. Povo do Barro Vermelho, vocês têm hoje um representante que faz jus a esse mandato e vai lutar muito por vocês. Deem muito valor a isso. Deem muito valor ao representante que vocês têm no bairro. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Para a tribuna, o vereador Valdir Monteiro. Só tem 10 minutos. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, assistência aqui presente, internauta, senhor presidente, esse assunto da insatisfação do povo do Barro Vermelho sobre a escola Douglas já foi abordado aqui nessa casa, o vereador Edivaldo já trouxe aqui para essa casa e foi bastante debatido aqui por essa casa. Me lembro muito bem que o nobre colega líder do governo falou que a comunidade estava bem satisfeita. E hoje a gente vê ao contrário, a gente vê que não está nada satisfeito, está sofrendo muito, as crianças correndo risco de acidente, como foi falado aqui. E foi feita uma reforma no Douglas no período eleitoral, antes da campanha. Uma reforma maquiagem. Fizeram uma maquiagem, pintaram a escola Douglas. Não foi, colega, no mandato passado, no qual eu fiz parte, visitou várias vezes aquela escola e trouxemos esse assunto aqui para essa casa, que a escola Douglas estava numa péssima situação. Vários vereadores, me lembro bem, eu, Ronaldo Vicente, doutor Raimundo, vereador Nelsinho, vereador Marcelo Pereira, presidente Júnior do Tó, que fez visita junto com a gente, e trouxemos a situação do Douglas aqui para essa casa. E falamos da importância que tinha o Douglas para aquela comunidade do Barro Vermelho. Mas simplesmente o senhor prefeito Márcio Beltrão fez uma maquiagem. Pintou, se fez pequenos reparos para tentar comprar a consciência do povo naquele momento, no período eleitoral. E hoje está esse problema. E o que deixa mais a gente entristecido e a comunidade indignada é que teve um período longo para ser feita essa reforma, período de 3 meses, sem aula, não foi feito. E, pelo que eu estou sabendo, até hoje está parada. Não deram início às obras. Trouxe o assunto para essa casa aqui, foi bastante debatido. Vocês têm um ótimo representante. Vocês têm um representante que se preocupa, sim,
com os problemas do bairro. Mas essa casa, Edivaldo, conte comigo, o povo do Barro Vermelho também conte comigo e conte com todos os vereadores dessa casa, como bem o Edivaldo falou. Aqui não tem situação nem oposição quando é para lutar pelo bem comum de todos. Eu faço parte de uma bancada de oposição, mas uma oposição bastante coerente. Tem aqui o meu líder da oposição, Nelsinho, que a gente sempre procura ajudar a administração. A gente jamais procura travar a administração, não. O governo teve governabilidade, teve apoio dessa casa sempre, para as coisas acontecerem. Nunca a gente usou de má fé aqui nessa casa, e nunca a gente vai usar. Vereador nenhum pensa dessa forma. E quando a gente traz um problema da comunidade, mostrando que precisa ser melhorado, é para tentar ajudar a administração. Porque amigo é aquele que fala onde está o erro. Mas, senhor presidente, também eu venho a essa casa, um assunto importante que eu já vinha já algumas semanas tentando abordar aqui nessa casa. O senhor prefeito Márcio Beltrão tem vários secretários interinos. E a gente fica até sem saber para quem fazer um requerimento, para quem fazer um ofício, que a gente não sabe quem é que está de frente à pasta. Estamos no período de plantação agrícola, que a gente não sabe nem quem é o secretário. Está lá, parece que é o Pedro Soares, né? Não entende nada de agricultura, uma ótima pessoa, um cidadão de bem, mas eu desconheço se ele entende de agricultura. E técnica, sem a quem ter nem a quem procurar, porque o secretário interino, mas os agricultores nem conhecem, não sabe, um secretário interino toma conta de 3, 4 secretarias, é muito difícil você encontrar ele na secretaria. E a Secretaria de Agricultura é uma secretaria muito importante para a nossa cidade, é uma secretaria que traz emprego e renda para a nossa cidade. A gente tem vários povos de água. E a gente precisa manter o homem do campo no campo. A gente precisa dar condições ao homem do campo trabalhar e criar seus filhos no interior. Hoje um jovem, quando completa 18 anos, pensa logo em ir para São Paulo, pensa logo em ir para outra cidade, para uma capital, em busca de emprego que não tem na nossa cidade. E se a gente der condições, o homem público der condições ao homem do campo a permanecer no campo, ele vai continuar. É muito importante, senhor presidente, o apoio do gestor para o pequeno agricultor. As horas-máquina, que foi criada pelo prefeito Alexandre Toledo, que na época não tinha uma máquina agrícola, não tinha um trator, mas se contratava, se licitava as horas-máquina e oferecia esse apoio ao homem do campo. É muito importante, senhor presidente, manter essa parceria com o governo do estado para fazer doação de semente ao pequeno agricultor, agora em tempo hábito. Estamos já na época de plantar milho. E agricultor nenhum recebeu uma semente. Agricultor nenhum sabe nem se vai ter, porque está esperando, já fez alguma solicitação e não tem resposta. A gente precisa trazer o secretário de Agricultura aqui a essa casa, senhor presidente, o secretário interino, já que responde, para ele falar o plano de governo, o plano de gestão dele aqui para o nosso município. Como eu falei, secretária de Agricultura gera emprego e renda. Nelsinho passou pela secretaria. Quando me passou, eu acho que criou um programa com parceria com as usinas e criou um projeto Barriga Cheia, que existia esse projeto Barriga Cheia no estado, com o governo do estado, Teotônio Vilela, não foi isso, Nelsinho? E se implantou aqui na cidade. Tem várias ideias, você pode formar várias parcerias com as próprias usinas, com o próprio governo do estado. E a gente precisa, essa casa precisa se manifestar e os agricultores precisam do apoio dessa casa,
para tentar levar a hora máquina ao pequeno agricultor, assistência técnica e semente. Eu preciso do apoio dessa casa para a gente trazer o secretário aqui para essa casa, senhor presidente, para ele explanar o plano de gestão dele para os pequenos agricultores. Mas, senhor presidente, também eu vou falar um pouco do nosso trabalho. Graças a Deus e o nosso empenho e parcerias que nós temos aí nesse correr dessa caminhada política, vereador Rogério. Hoje, graças a Deus, a gente está calçando 2 ruas aqui em Penedo e a frente da igreja do Povoado Capela, que é um complemento de outro calçamento que a gente já fez ali no Povoado Capela. Com a parceria que eu quero agradecer, senhor presidente, ao deputado federal Maurício Quintela, hoje ministro dos Transportes, que nós conseguimos esse recurso para a Codevasf. Gostaria de agradecer a Codevasf pela execução da pessoa do pai do nosso vereador Antônio Nelson, que tem sido um parceiro nosso, um parceiro de Penedo, nas boas ações aqui da nossa região. E parabenizar a Codevasf pela a execução rápida. Em 15 dias, foi calçado já 2 ruas e deu início já essa semana lá no Povoado Capela. Como as coisas andam rápido. O dinheiro vem do governo federal como vem para a prefeitura também. Quando a gente mostra, a Codevasf hoje está mostrando, quando há interesse, as coisas acontecem rápido, né? E a gente vê várias obras, 2 calçamentos de ruas aí sendo calçadas, passando meses e meses. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador João Lucas. Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Raquel, assistência, imprensa penedense, que todas as quintas-feiras estão aqui cobrindo os nossos trabalhos. Vereador Valdinho Monteiro, eu quero aproveitar, eu vim utilizar a tribuna hoje para falar sobre outros assuntos, mas eu queria aproveitar, já que o senhor falava sobre a questão das nomeações, que até agora o prefeito Márcio vem empurrando com a barriga, né, não colocou ainda o projeto da reforma administrativa e vem economizando nas nomeações. Eu queria até fazer um alerta aqui a essa casa, já que essa casa é fiscalizadora. O irmão do vereador Billy Marques, ele desde o início do ano que ele está na Secretaria de Obras. Há rumores que ele pode ser nomeado. Há rumores, especulações. Mas já fazem 3 meses que ele presta serviço lá. Todos os dias, o irmão de Vossa Excelência está na Secretaria de Obras. Agora, aonde está a nomeação desse funcionário? Vossas Excelências acham que ele está trabalhando de graça? Como é que ele está recebendo? Por onde está saindo esse dinheiro? Eu não estou fazendo acusações, como essa casa é fiscalizadora, eu estou querendo saber se ele está trabalhando de graça, porque se tiver, é muito bonzinho ele. Para estar 3 meses prestando serviço todos os dias, sem receber um centavo. Eu mesmo, eu tenho família em casa, tenho filhos, tenho que sustentar minha família, eu não tenho condições de trabalhar nem 2 dias de graça, infelizmente. Dessa forma, não. Então, senhor, Vossa Excelência, senhor vereador Billy Marques, eu estou apenas pedindo esclarecimentos. Né? Se amanhã ele for nomeado, nós vamos ver essa questão da lei do nepotismo, se pode, se não pode, enfim, se a lei permitir que ele continue, se não permitir, nós vamos cobrar aqui. Agora, não só ele, mas por outros eu não posso falar porque não acompanho, mas o irmão do vereador Billy Marques
todos os dias presta serviço na secretaria com cargo de confiança, né? com cargo de chefia. Todos os dias ele está lá. E eu quero saber como é que está sendo pago o salário dele, como é que se paga, se é por prestador de serviço, se ele está lotado a alguma empresa, né? Porque nomeado até agora no Diário Oficial do município, eu não vi nenhuma nomeação. Estou apenas pedindo esclarecimentos. Essa casa é fiscalizadora e esse é o nosso papel. Mas, senhor presidente, eu vim falar sobre alguns assuntos, venho utilizar essa tribuna para abordar alguns assuntos, e hoje completa 8 dias que aconteceu o trágico acidente envolvendo ônibus de estudantes universitários de São Sebastião e de Teotônio Vilela. Um acidente que chocou todo o estado de Alagoas e, por que não dizer, o Brasil, onde 6 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Nós não podemos ainda afirmar as causas do acidente. Uma comissão de delegados foi formada para investigar, saber se foi causa humana. 7 delegados, né, foram, inclusive o delegado de Penedo está compondo também essa comissão para investigar as causas desse acidente, saber se foi falha humana, falha mecânica, enfim. O que se sabe é que realmente muitas pessoas, 6 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. Eu queria pedir ao senhor, presidente, uma moção de pesar, né, ou para a Prefeitura ou para a Câmara de Vereadores de Teotônio Vilela. Eu queria que o senhor deferisse essa moção de pesar, saindo desta casa para o município de Teotônio Vilela e de São Sebastião. Está deferido, vereador. E aproveitar para falar sobre a fiscalização do transporte escolar. Eu recebi algumas denúncias, mais ou menos uns 20 dias, sobre a superlotação nos ônibus que transportam os universitários de Penedo para Arapiraca. E outro dia eu estava ali próximo ao SESI, mais ou menos 5h20 da tarde. Já vou esperar o ônibus passar, aproveitar para averiguar essa denúncia. E, senhor presidente, senhores vereadores, o ônibus parava lá próximo ao SESI, eu pedi licença, pedi a permissão do motorista para analisar, ver se o ônibus estava superlotado. E realmente o ônibus estava superlotado. Relatos de estudantes aqui na segunda-feira, tem passageiros, tem estudantes que vão até na proteção do motor do ônibus, vão estudantes em pé, revezando, de Penedo a São Sebastião, vão uns sentados, depois os outros vão em pé até Arapiraca, os outros sentam. Então eu queria fazer esse alerta, né? Nós vereadores, fiscalizar não só o transporte de universitários, mas o transporte de passageiros, né? Tomar como exemplo o que aconteceu a semana passada, que hoje faz 8 dias, né? Tomar como exemplo, começar a fiscalizar e de antemão pedir aqui à secretária, senhor prefeito Márcio, que coloque mais ônibus. Já fiz aqui um requerimento semana retrasada, pedindo à secretaria, solicitando mais um ônibus para os estudantes universitários, para poder atender a demanda e esses estudantes viajarem com segurança. E da mesma forma a gente solicita ao senhor prefeito, à senhora secretária, né, que fiscalize no sentido de como anda a estrutura desses ônibus, né, de fazer a manutenção corretamente, de fazer com que esses ônibus não andem superlotados, para que amanhã o pior não venha acontecer. Um outro assunto que eu venho abordar nesta casa é que essa semana foi lançado um edital do processo seletivo da saúde. Processo seletivo que abre 133 vagas. Senhor presidente, o modo no qual está sendo aplicado esse processo seletivo, ele pode ser legal. Perante a lei, ele pode ser legal, mas ele não é transparente. Ele não é transparente. A metodologia que eu estou falando com propriedade porque eu li o edital, a metodologia que estão utilizando é totalmente obscura.
Como é que um candidato vai fazer uma prova do processo seletivo e ele não tem como recorrer amanhã, caso ele não seja classificado, caso ele não venha ser aprovado? Vou explicar o porquê. Primeiro você faz a inscrição, entrega lá o seu currículo. Lá na sua inscrição você vai dizer a vaga na qual você quer concorrer. Existe a prova de títulos, que é justamente, né, os seus conhecimentos, né, os seus cursos que onde você investiu, a sua capacidade intelectual, enfim. Daí por diante, terminando as inscrições, esses currículos serão analisados pela comissão, certo? E serão classificados alguns candidatos, de acordo com o que demonstrou no currículo. Depois, esses candidatos classificados serão chamados para fazer uma entrevista. Tudo bem, já fiz uma pesquisa desse método, legal. Agora mesmo isso aí teve processo seletivo do Estado. Ele é legal, desde que, encontrei isso no edital, desde que haja uma câmera filmando a entrevista de cada candidato. Porque é muito fácil fazer uma entrevista e dizer, você não passou. Como é que o candidato vai recorrer? Então, assim como foi em Sergipe, tem que acontecer em Penedo. Se o caráter classificatório é entrevista, que seja filmado o cidadão, que esteja lá uma câmera filmando todas as entrevistas. Porque se o candidato amanhã precisar recorrer, o entrevistador vai dizer onde foi que ele errou. Sabe por que você não passou? Aqui, vamos analisar a sua entrevista. Você errou nisso, errou isso, errou aquilo. E sem vídeo. Como é que o cidadão vai recorrer? Então eu protesto esse formato. É legal, mas é obscuro. E eu quero pedir aqui à comissão desse processo seletivo que, assim como foi feito em Sergipe, coloque câmeras, dê segurança a quem vai participar desse processo seletivo. Eu vou conceder, foi o senhor pediu, eu vou conceder. E a demonstração, quando se abre um processo seletivo com 133 vagas, nós sabemos que o número de vagas é bem maior. Isso é só na saúde. Isso é só na saúde, 133 vagas. Isso é uma demonstração de que há condição de fazer concurso público. E por que o prefeito Márcio não faz concurso público? Na verdade, nunca fez. Está aí tantos jovens na nossa cidade, sem condições de emprego, vereador, sem nada o que oferecer. O tempo já passou, mas Vossa Excelência tem mais 2 minutos. 2 minutos eu concluo. Então, a nossa cidade já não tem o que oferecer, os nossos jovens estão aí, muitos jovens preparados, estudaram, mas não têm condições, porque o nosso prefeito prefere estar fazendo processo, que é legal, mas prefere estar fazendo processo seletivo para ter o controle de tirar e botar a hora que quiser. E quantos jovens estão aí precisando fazer concurso? Só 133 vagas na educação, na saúde, desculpa. Faz um levantamento em todas as pastas para ver se não tem condições de fazer um concurso público hoje. Se não tem condições, não, se não tem necessidade. Tem, senhores. Senhor prefeito, faça concurso público, senhor prefeito. É a forma mais democrática e humana. É uma forma respeitosa para com o povo de nossa cidade, para com aqueles que estudaram e que estudam, procurando uma certa estabilidade. Mas, infelizmente, o nosso prefeito não está nem aí. Né? É o que ele demonstra, que ele não está nem aí para esses jovens que estão esperando e que precisam fazer o concurso público. Vereador, posso conceder ainda conceder aqui a palavra ao vereador Nelsinho. Vereador Nelsinho, eu pedia só que você fosse sucinto. Não, vai ser muito breve, senhor presidente. Vereador João Lucas, eu gostaria de dizer que a observação que Vossa Excelência faz essa tarde, ela é por demais importante. Eu, sinceramente, confesso que ainda não tinha se atentado ao fato
de ter que cobrarmos a obrigatoriedade na filmagem das entrevistas. Faço o voto que Vossa Excelência coloque isso no papel, faça um requerimento para que nós solicitemos ao prefeito e à secretária da Educação que coloque isso no edital, sob pena de procurarmos o Ministério Público. Porque fica muito fácil você fazer uma entrevista que ninguém viu e ninguém vai ver, e dizer que um está aprovado e o outro está desaprovado. Vossa Excelência foi muito feliz. Coloque no papel e conte com esse vereador, que estarei à disposição para tratar sobre esse assunto com o prefeito, o secretário da Educação e com o Ministério Público. Obrigado, vereador Nelsinho. E só para encerrar, eu tenho alguns segundos só, imagino eu, né, senhor presidente, só tenho alguns segundos. E para encerrar, eu vou fazer esse requerimento. E para encerrar, eu queria pedir... Eu desconto na próxima sessão. Eu queria pedir a Vossa Excelência, fazer mais um pedido, senhor presidente, para que o senhor defira um convite às autoridades de segurança de Penedo, ao comandante do 11º Batalhão de Polícia, ao delegado regional de Penedo, para que a gente possa discutir a violência nessa casa, porque o povo de Penedo não aguenta mais tanto assalto à mão armada. E nós, como representantes do povo, precisamos ouvir essas autoridades. Ontem mesmo, um arrastão ali ao lado do Alcides Andrade, 6 estudantes, né, tiveram seus celulares, seus pertences roubados. Essa semana, uma casa, em plena luz do dia, foi invadida, levaram moto, levaram... Então, está demais, é diariamente, senhor presidente. E a gente precisa ouvir essas autoridades. A gente sabe que a polícia está trabalhando, eu vejo diariamente que a polícia está na rua, está combatendo, mas a gente precisa ouvir essas autoridades. Porque a gente não pode só ficar vendo a coisa acontecer, o povo estando à mercê de bandido todos os dias, sem poder nem atender uma ligação na rua, porque fica com medo, porque o bandido vem e toma mesmo. Então, a situação está muito difícil no que se refere à violência. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que, se possível, defira esse convite para as autoridades, para vir até a Câmara, para que nós, vereadores, possamos discutir com eles, mostrar o que vem acontecendo e discutir com essas autoridades a violência nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Vereador Macaxeira. Senhor presidente, vereadora Raquel, demais vereadores, vou seguir o seu conselho, Rony, senão o pescoço. Assistência. Vamos por parte, né? Primeiro, com relação à colocação do vereador João Lucas, com relação à violência. A violência está aumentando cada vez mais. O índice de desemprego é muito grande. A educação familiar, parece que os pais estão perdendo um pouquinho o conceito de como educar seus filhos e às vezes deixando muito solto na noite, e isso também influencia e muito. A segurança, aconteceu um episódio triste e lamentável, onde já vinha acontecendo desde a época da emergência, e essa semana que passou aconteceu dentro da UPA novamente, e isso é constante. Por conta da demanda, por conta da quantidade de PMs, vamos dizer assim, de militares, para fazer a segurança do nosso estado e do nosso município, eles não requisitam um militar para estar de plantão na UPA. E aí a gente fica, de uma certa forma, totalmente descoberto. E por sorte, neste episódio, nesse último que aconteceu, o vereador Fagner Matias estava presente e conseguiu conter a situação, chamou a polícia, seus colegas, que ele também é PM, e resolveu lá a situação. O rapaz estava embriagado, levou um corte totalmente agressivo. Ou seja, os servidores que ali estão, médico, enfermeiro e técnico, que eu faço parte daquele grupo de profissionais, eles estão ali para atender as pessoas da melhor forma possível. A gente está ali para fazer o bem. E, infelizmente, algumas pessoas, vândalos, chamo de vândalos, chega ali totalmente agressivo. E final de semana
E feriado é que é complicado, porque mistura com a bebida e chegam totalmente agressivo com os profissionais que ali se encontram. Em alguns momentos, a parte técnica dos enfermeiros toma a frente, porque as enfermeiras não aguentam até a forma verbal que eles têm tratado os profissionais. Aí o vereador João Lucas foi muito feliz, eu também quero pedir ao senhor presidente que convoque o comando desta cidade militar para ver qual a possibilidade para nós tratarmos aqui. Segurança é coisa de Estado, mas a gente tem que se preocupar com a nossa cidade, para ver uma forma de colocar um PM de plantão 24 horas na UPA. Mesmo se de alguma forma, não sei, a prefeitura possa ceder um profissional, uma cozinheira, né, porque o batalhão precisa, e fazer essa troca, né? O município cede um profissional e a prefeitura e o Estado, o comando, disponibiliza esse PM para fazer a nossa segurança. Porque ali tem de tudo. Ali chega vítima de arma de fogo, arma branca, e que às vezes a gente se preocupa até com o próprio paciente. De repente, que já aconteceu no hospital regional, alguém querer vir terminar o trabalho lá dentro do hospital, né? Então, a preocupação ali é enorme, né? Como um todo. Então, foi bem colocado pelo vereador João Lucas e eu só quero aqui reforçar ao senhor presidente. Ô, companheiro, permita. À vontade. O senhor foi muito feliz quando falou em segurança lá na UPA e que, com certeza absoluta, não só a UPA precisa, como também nos postos de saúde precisa de segurança também, que às vezes chega pessoas violentas, pessoas, às vezes, estressadas com alguns problemas que acontecem no dia a dia e quer se vingar no funcionário, que não tem nada a ver. Então, eu gostaria que, uma sugestão, que não só a polícia, que a polícia também não tem a obrigação de estar em todo canto, toda hora, todo momento. E aí que o município botasse segurança nesses postos de saúde e lá na UPA também, que não era nada demais. Ter o segurança do município também, para que desse um reforço da necessidade, chamar a polícia de imediato. Você vê, eu moro ali, vizinho em frente ao CAPES, e ali precisa realmente de segurança ali. E chega pessoas ali, às vezes já com problemas mentais, já agressivo dá até demais, e não tem ninguém ali. Às vezes o pessoal ali faz besteira, pula muro lá das casas vizinhas e algumas coisas que acontecem lá, e não tem uma pessoa ali para proteger ninguém. Então, já é hora de ser botado umas pessoas de cada um canto desse, esteja pessoas de competência, como segurança, para que não aconteça que venha um pai de família, um profissional apanhar de determinadas pessoas por aí, como está acontecendo lá na UPA e em alguns cantos por aí afora, por conta da falta de alguém que devia prestar um serviço melhor para o pessoal que estão ali, os funcionários. Concordo com o senhor. Mas a UPA eu vejo como mais urgente por conta de ser plantões 24 horas e chegar aos casos mais graves. Mas aí o município deve ver como um todo, concordo com o senhor. Agora vamos falar um pouco sobre educação. Eu fui convidado por alguns pais para fazer parte de uma reunião que teve no Douglas A Prato, ontem à noite. E aí eu estive lá. E me comprometi naquela reunião com os pais de alunos, me comprometi e disse até o seguinte: vereador, situação e oposição. Oposição sempre, na grande maioria das vezes, criticando, mas com seu ponto de vista de buscando o melhor. Situação não quer dizer ser conivente. Situação é, em momentos, enxergar o erro e cobrar do gestor público. E eu disse que eu ia até o prefeito, ia procurar o prefeito hoje, para procurar a informação dele, como estava a situação do Douglas A Prato. Entrei em contato com o professor Enaldo, a secretária não se encontrava no momento, e eu vim até a prefeitura e falei com o Márcio. E eu deixei claro lá no Douglas que o Márcio também não tinha que ser irresponsável de colocar crianças para estudar numa escola que tinha um grau de risco.
para a avaliação. Hoje eu consegui conversar com o prefeito, e no mesmo momento ele ligou para a secretária e cobrou dela uma posição com relação para a comunidade Vermelho em poucos dias, para ver qual a possibilidade de recuperar aquela escola, já que é um bairro grande, né? O Bairro Vermelho acho que deve ter hoje na faixa de uns 5, 6 mil habitantes, e tem matriculado do Bairro Vermelho, se eu não estou equivocado, umas 230 para 250 crianças. 310 porque tem de povoado. Tem da Ponta Mufina, são poucos, né? Tem da Ponta Mufina. Mas aí, eu acredito que a gestão Márcio Beltrão vai resolver essa situação da melhor forma possível. Agora, eu tinha pedido, e não com emoção, porque a emoção atrapalha a razão, na grande maioria das vezes. E, infelizmente, hoje, eu fui ao CAIC, às 13 horas, para ver os alunos chegando e ver as condições da escola CAIC. E eu fui surpreendido por os alunos lá não se encontrar. Alguns, assim comenta, alguns pais, mãe, não deixou que os alunos subissem no amarelinho para ir estudar. Agora, veja bem, por que eu falei razão e não emoção? Porque vai ser resolvido. Mas se só for resolvido daqui a 2, 3 meses, essas crianças vão ficar 2, 3 meses sem estudar? Eu acho que não é o melhor caminho. Coloca as crianças a partir da manhã para estudar, vamos cobrar, estamos cobrando aqui nesta casa, todos os vereadores aqui, situação e oposição, a preocupação é a mesma, né? O objetivo, ninguém quer o mal da população, eu não acredito que tenha nenhum vereador aqui que queira o mal da população. E vocês têm um representante na comunidade que está muito preocupado com a comunidade e desde o início que tem conversado com todos nós, preocupado com a situação do Douglas. A questão que dava para ser resolvida anteriormente, feita a reforma e não, eu não vou entrar nesse mérito, até porque na época nem vereador eu era, né? Mas eu fiz a minha parte de fiscalizador, eu já visitei a maioria, assim como Fagner e outros vereadores aqui, Roberto, Rogério, Marcelinho, já visitamos a maioria das escolas. Aqui em Penedo praticamente só faltam, acho que 2 ou 3 escolas para mim fazer a visita, para mim fazer um certo relatório e cobrar da secretária e do prefeito. A função do vereador é cobrar, é fiscalizar e mostrar os erros, não onde está errado, para poder melhorar. Então, esse papel eu estou fazendo. Na hora que eu ver que as coisas estão desandando e que está fora do controle, nesta casa, eu não vou ser conivente, nem vou colocar venda nos meus olhos, não. Até porque eu vim para cá eleito pelo povo. E aqui estou para representar o povo, não para representar o prefeito. Mas, volto a dizer, eu acredito que Márcio vai resolver essa situação do Douglas Aprato. Eu só espero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência. Eu sei a dificuldade, é enorme, é preocupante colocar criança no ônibus, né? É preocupante, mas vai haver uma cobrança maior por parte da secretária, para os condutores, para quem está dentro dos ônibus, para cuidar dessas crianças, porque a gente sabe que criança, às vezes, quer subir desembestado, desce e um empurra o outro, né? Tem essa coisa toda, né? Por ser criança, muitas vezes não tem a noção do risco. Mas isso que eu vim pedir à comunidade, para ter um pouquinho de paciência. Agora, a comunidade tem todo o direito e dever de cobrar destes aqui que encontram os vereadores e cobrar do gestor maior, que é o prefeito. Vereador. Vocês estão de parabéns. Vereador, uma parte. Vontade, vereador. Realmente, as suas palavras são muito coerentes e não pode agir com emoção. Infelizmente, não levar a criança para a escola não vai resolver o problema. Infelizmente, não vai. Vai dessa forma, se reunindo, cobrando, buscando junto dos seus representantes a solução do problema. Mas enquanto a escola não tiver uma posição concreta em relação ao retorno para a escola, não deixem de levar as crianças para a escola, não, que o prejuízo é muito grande para as crianças. Deixar de assistir uma aula, o prejuízo é muito grande. Vamos cobrar, vamos acompanhar, vamos fiscalizar, vamos junto com a comunidade e com os representantes buscar essa solução. Agora, não deixe de levar as crianças para a escola, não, que a perda é muito maior. Se elas deixam de ir,
a perda é muito grande. Essa uma solicitação que eu faço à comunidade. Não deixe as crianças de irem à escola, porque o prejuízo pode ser muito maior para o futuro delas. Obrigado, vereador. Eu peço até ajuda do colega vereador. Vou terminar. Eu peço até ajuda do colega vereador João Lucas, que tem um meio de comunicação nas mãos, e a audiência dele é enorme, que amanhã fale para a comunidade do Barro Vermelho, para analisar com relação a isso, voltar as crianças para a escola. E essa posição da secretária e do prefeito, eu acredito, João Lucas, que no mais tardar, até a próxima quinta-feira, a gente deve ter alguma resposta do gestor. Muito obrigado. Por favor, eu peço assistência aqui, façam silêncio. Eu estou acompanhando essa discussão e eu acho que concordo que as crianças têm que estar na sala de aula. O que eu peço à comunidade é que eu ouvi com bastante atenção que o vereador Edivaldo colocou sobre os transportes. Se tiver tendo problema exatamente nos transportes, aí o problema já não é da comunidade, já passa a ser de cá. E o que é que eu peço? Que se realmente eram 5, só está indo 3, esses 3 está saindo lotado, que eu acho que qualquer um aqui tem um telefone que filme essa lotação e traga para a gente, que a gente tem como chegar lá e pedir. Senhor presidente, eu me comprometo em todos os dias... Não, só um momento, mas que não deixe de mandar os alunos para as escolas. Só recuse de entrar se já tiver lotado. Se tiver lotado, recuse. Mas a gente já vai. Eu acho que a partir de hoje, alguns vereadores aqui têm condições de entrar em contato com a Secretaria da Educação e ver essa questão do transporte. Eu já recebi informação de vereador do líder Marcelo Pereira, que está hoje como líder aqui, que a secretária se encontra em Maceió com o filho, mas já pediu algumas informações sobre esse assunto. Eu peço assistência que preste atenção, que é de interesse de todos. Eu acho que aqui a gente quer resolver o problema das crianças, né, e da comunidade. E o principal é colocar as crianças nas escolas. Até porque quando a gente impede uma criança de ir à escola, a gente responde por isso. Né? Pais, os agentes públicos têm que levar as crianças para a escola. A gente não pode impedir. Agora, se o transporte não estiver dando a condução, e aí a gente tem que ir atrás disso, já essa semana, já, se possível, já amanhã, para resolver esse problema dos transportes, para poder as crianças chegarem até a escola. Com a palavra, vereador Billy Marques. Senhor presidente, só para me comprometer com a comunidade, eu me comprometo, se eu não for, uma pessoa ligada a mim vai todas as tardes acompanhar o embarque dessas crianças para ver como é que está acontecendo, para que a gente possa cobrar que a quantidade de ônibus seja suficiente para que essas crianças, por favor, não deixem elas sem ir para a escola, que o prejuízo é muito maior. É muito maior. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos vereadores, creio que eu sou o penúltimo orador nessa tribuna, e noto algumas questões aparentemente meio acaloradas, mas eu quero trazer um recado contundente em nome do governo, que precisa ser dado aqui à comunidade. Eu peço permissão ao presidente para falar com a assistência, porque não é regimental, mas agora é quase uma audiência pública, e peço permissão a Vossa Excelência. A Escola Douglas Prato, em hipótese alguma, irá sair do Barro Vermelho. É uma questão que foi levantada aqui e que muita gente temia, inclusive o vereador Edivaldo, numa outra sessão, temia por isso. Então, a Escola Douglas Prato não vai sair do Barro Vermelho. Mesmo que aquele prédio fosse condenado,
nós já temos uma outra opção dentro do Barro Vermelho para fazer uma escola nova, um novo Douglas A Prato, não muda nada. Mas nós temos também a informação segura de que isso será repassado à comunidade no momento certo, porque a secretária nos garantiu ontem, eu estive com ela, inclusive com um dos engenheiros que faz parte da equipe de confiança dela, inclusive um engenheiro calculista, que é quem calcula realmente a possibilidade de se fazer um trabalho nas bases e ver o que realmente precisa ser feito. E já sabe que precisa ser feito, porque torno a dizer aqui pela terceira vez, a escola Douglas A Prato tem fundação inapropriada, né? O fundamento da questão é essa, não é outra coisa. Não tem condição de suportar, por exemplo, a quantidade de anos da construção com a água que sai minando por baixo, porque só tem tijolo. E tijolos desgastados pelo tempo. Você pode fazer esse ano, como foi feito no ano passado, uma reforma, aparentemente ficar bonitinho na hora. Mas com poucos dias, a pressão do terreno, que é móvel ali. Todo mundo sabe no Barro Vermelho, que a Rua do Fogo, por exemplo, você faz um calçamento, até agora o próprio asfalto, a gente nota que já tem algumas diferenças, porque a terra ali, ela, geologicamente falando, ela é singularmente móvel. E o Douglas A Prato foi feito num dos antigos lixões de Penedo e na beira do rio. Então, areia, barro, etc. E hoje não suporta mais o peso. É preciso fazer realmente uma base, um alicerce que seja vigoroso. Então, não se preocupem, que é questão de tempo. O Douglas A Prato funcionar ali com segurança para as famílias e para os meninos. Por que é que isso não foi feito no período de férias? Ora, o prefeito Márcio Beltrão, ele exonerou do cargo o antigo secretário de Educação. E até que chegasse a secretária Cíntia, passou-se um tempo que alguém pode dizer precioso para fazer o trabalho, mas isso pode ser feito em qualquer tempo. A dificuldade que temos é o deslocamento desses alunos para o CAIC, que em parte eu considero ruim, mas eu creio que vai ser um problema só de hoje, porque as famílias estão entendendo que vai ser feito o melhor. É melhor estarmos aqui comentando dessa forma do que a cidade de Teotônio Vilela e Junqueiro, que está comentando em audiências cíveis e criminais para ver de quem é a culpa pelo grande acidente que houve nas estradas, não é melhor? Então estamos discutindo uma coisa boa, no momento oportuno. E esse é o momento da gente falar sobre isso. Não se preocupem que o Douglas A Prato Tenório vai ser entregue a vocês fortemente preparado para o tempo. Ou, ali dentro do próprio bairro, será feito um novo prédio com toda segurança. Isso já é uma garantia que nós temos. Inclusive, já temos o local, caso seja necessário a mudança. Olhe, as obras no bairro, viu, Edivaldo, não vão parar. O companheiro... Você vê hoje... Depois me permite um... Mano, pode esperar só um pouquinho para eu completar aqui o raciocínio? Certo. As obras do Barro Vermelho não vão parar. Hoje quem visita o Barro Vermelho, naquela região do Beirão, naquela região da Brasília, sabe do interesse do governo em transformar a vida do povo do Barro Vermelho. E até quem visita o Barro Vermelho. Uma obra boa, uma obra cara, uma obra com todos os ideais que uma construção precisa, tanto na sua base como no seu saneamento. Aquela obra que estará sendo entregue dentro de, no máximo, 3 meses, Edivaldo. É o que nos assegura o engenheiro que está tomando conta daquela empresa. Vai emendar a Rua do Arame, Sovaco da Ovelha, fazer o beirão, com todo o saneamento básico para aquela região, e a orla não vai parar. Vai continuar. Vai ser feita a marina, está sendo feito tudo. O Barro Vermelho nunca teve a presença de um gestor como está tendo agora. Isso é muito importante saber.
E vai ser feito tudo. Né? Nesse ano ainda, haveremos de comemorar todas as realizações ali, de todas as empresas, até a que aparentemente é a mais fraca, porque o governo municipal tem esse compromisso. Até o final do ano, todas as obras do Barro Vermelho estarão sendo entregues à comunidade. E quando foi feito isso? Da maneira que está sendo feita? Nunca! Esse é o grande gestor dos últimos 50 anos em Penedo. Pode acreditar no que eu estou dizendo e não vou nem pagar para ver. Vocês irão ver. Vereador, eu peço assistência que não se manifeste, que o regimento da casa não permite esse tipo de manifestação, nem favorável, nem contra. Isso não me perturba, senhor presidente. O raciocínio. Isso não me perturba, porque eu sei de onde parte. Eu peço, insisto em pedir assistência. Não tem ninguém aí que vaiou a mim, que votou em mim, nem no máximo. Vereador, não é assim também. Mas é assim. Eu insisto a assistência que faça silêncio para o vereador concluir sua fala. Essa é a comunidade que está sendo mais beneficiada em Penedo atualmente. Vereador, corta aí corte o microfone da tribuna. Olha, eu peço a assistência que faça silêncio. Eu sei, o tema mexe com a família de vocês, eu entendo, mas o regimento da casa, eu insisto, ele não permite esse tipo de manifestação. E a presidência fica em situação difícil de ter que tomar algum tipo de atitude. Então eu peço, mais uma vez, a assistência que faça silêncio para que o vereador conclua a fala dele. Vereador, Vossa Excelência tem mais 3 minutos. É pouco, né? Eu fui cesseado. Então, para Vossa Excelência, pelo menos mais 3. Por exemplo, uma secretaria de educação como a nossa, que trabalha com 8.000 alunos, ela tem praticamente o mesmo número de alunos do ano passado. Quando a gente diz, está perdendo aluno, não está não. O número de alunos é praticamente semelhante ao número de alunos do ano passado. Vejam, e todos os programas do governo federal estão hoje a menor. O ano passado nós recebíamos uma média de R$70 mil mês para fazer a merenda escolar. Sabe quanto hoje a Prefeitura de Penedo recebe? 55 mil. Isso é uma queda de 20% no mínimo. Assim é também com a verba do transporte, que leva os nossos filhos, nossos amigos, as nossas famílias. Então nós temos 55 mil, por exemplo, para alimentar 8.000 almas de manhã, de tarde e de noite. E é claro que o governo municipal tem que complementar. Isso é fato. O transporte municipal, como eu falei, da mesma maneira. Não estamos aqui fazendo maquiagem nenhuma, porque não interessa. Agora, é difícil fazer educação no Brasil e nos municípios quando os governos municipais mais pobres, como o nosso, que não tem uma renda, um recurso, uma receita produzida forte aqui, e tem que complementar, porque com 70 mil já se colocava 20, 25 mês, e agora tem que dobrar o valor para produzir a merenda escolar que os filhos da gente comem. E alguém às vezes reclama disso, daquilo outro, por uma falta de opção, e não sabe na verdade como é que está sendo lá na hora de comprar os víveres para produzir isso e para produzir transporte, etc, etc. Então, não é um mar de rosa, não é só criticar, é compreender, porque a cidade não é minha, nem é do prefeito, a cidade é de todos. Não foi feita nenhuma maquiagem, viu, vereador Valdinho, todo respeito a Vossa Excelência, Arano Douglas, porque seja o prefeito que for, o secretário que for, se continuar consertando e deixando a base da maneira que está, todos os anos vai precisar fazer de novo. Então agora é o dente ao queixo, tem que fazer. E vai fazer em nome de quem? Da comunidade, para que tudo permaneça melhor e não da maneira que está.
Eu também falo com respeito a Vossa Excelência, porque eu creio que Vossa Excelência me tratou com respeito, se bem que eu sei de onde essa hipótese é gerada. Eu sei o ninho em que essas hipóteses são geradas, a meu respeito, a respeito do meu irmão Moisés. Meu irmão Moisés tem portaria e trabalha com essa portaria de coordenador geral. Então, nem se preocupe, mas Vossa Excelência pode ir lá no setor de gestão da prefeitura e pedir a portaria do Moisés. Ele tem portaria e portaria de coordenador geral. E trabalha bem, não tenho ido lá, não me interessa aí, porque eu acho que não é bom, inclusive para mim, mas ouço pela boca de muita gente que faz realmente um grande trabalho e não está lá de maneira ilegítima. Inclusive não é nepotismo, porque não tem vias diretas comigo como vereador nessa casa. Só para informar. Mas o Ministério Público está ali, qualquer pessoa pode ir, tirar dúvida. Não é verdade? Esses ônibus para universitários, que a gente continua cobrando aqui, citando os casos lá de Junqueiro e de Teotônio Vilela, nenhum ônibus do município, ou nenhum recurso do município, que já é pouco, como eu acabei de explicar, é obrigação de nenhum prefeito fazer. Os prefeitos fazem transporte de universitários porque preferem estar com eles, ombro a ombro, lado a lado. Agora, são recursos que saem da mesma fonte, que é a obrigação fazer transporte para aqueles que são matriculados no município. Junqueiro, Teotônio, Penedo, qualquer cidade do Brasil que faz transporte universitário, faz porque faz com o coração. Agora, quando esse tipo de transporte afeta o horário e afeta o transporte dos meninos e dos adolescentes do nosso município, ele não pode ser feito, porque também é lei, é Constituição, é lei federal. É preciso ter um outro programa que Penedo luta para ter, porque o recurso de onde está saindo para fazer esse transporte é o mesmo que sai do transporte aqui e da Secretaria Municipal de Educação. O PSS, o processo seletivo da gente, né, quem se achar prejudicado pode recorrer. Tem problema nenhum. Né? Se as questões da Câmara, vereador João Lucas e vereador Nelsinho, for uma questão realmente exigida, o governo municipal não terá nenhuma crise para implantar. Né? Se bem que é uma coisa nova assim, né? É uma elucidação, mas se tiver que ser, se fará, porque eu garanto a vocês que o processo seletivo vai ser feito com lisura. E vocês vão ver o resultado, porque eu tenho certeza que não vai estar só gente que é amarelinho, vai ter gente azulzinho, verdinho, rosinha. É um processo seletivo. Vamos acabar com esse negócio. Vereador, e em tudo conclua, querer colocar vereador. defeito e dúvidas no governo municipal, porque a gente sabe que os governos sofrem dos mesmos males. Eu sou vereador aqui que passei por todos os governos desses últimos 20 anos. E todos os governos sofreram as mesmas críticas. E não é esse governo que vai deixar de sofrer, né? Até porque tem os dois lados aqui dentro do plenário e tem o povo de uma cidade dividida que basta qualquer coisinha assim para fazer de uma gota d'água um oceano, como está acontecendo agora em alguns casos que estamos assistindo hoje aqui. A gente trabalha para o bem, mas tem pessoas que só querem enxergar o mal. E é bom que a gente enxergue o benefício que está sendo travado para se fazer. Conclua, vereador. Concluindo, só para dar também a minha deixa na questão da segurança pública do estado de Alagoas. Nós sabemos que o governo do estado já está lançando agora no próximo mês um edital para soldados, tanto do Corpo de Bombeiro como da Polícia Militar. Eu acredito que haverá de suprir muitas brechas, muitas vagas, muitos vazios que existem, inclusive aqui no batalhão de Penedo. Eu acredito que isso será consertado. Mas não adianta a gente querer resolver os problemas do mundo todo hoje, aqui em Penedo, em qualquer lugar, da maneira que o Brasil está, sem repasses que realmente dê para se fazer a coisa. Senhor presidente, eu estou encerrando e queria ver o Mano, mas ele não estava mais aqui, por isso eu nem dei aquele minuto de aparte que ele gostaria, viu? Vereador Antônio Nelson.
pessoa fica até sem fôlego, senhor presidente. Sinceramente, eu estava ouvindo ali, eu não sei como não parei. Porque a sensação, senhor presidente, é quando um cidadão, ele apanha na rua, ele é humilhado, ele é esculhambado, cai, e quando ele pede ajuda, a pessoa que chega para ajudar ainda dá pontapé, tapa e esculhambação nele. A sensação é a mesma. A sensação é a mesma. Eu não sei como o vereador que me antecedeu, ele tem a coragem e a perspicácia de falar nesse tom com as pessoas aqui que estão querendo a mão para ser ajudada. Quando ele afronta, quando ele acua. Então, senhor presidente, isso não é questão de partidarismo político, nem é questão de defender ou deixar de defender cores de bandeiras partidárias, é questão de compreensão e educação. Será que esse vereador não compreende que a hora agora não é de defender o prefeito, é de defender a resolução do problema do pessoal que está aqui presente? Senhor presidente, o vereador está incitando. Vereador. Está incitando. Não estou incitando, vereador. Eu falei com respeito. Eu conheço aqui todo. Não estou incitando. Vereador Nelson. Eu peço. Vereador Antônio Nelson. Vereador Billy Marques. Pelo amor de Deus, ele está na. Vereador, o presidente sou eu. O presidente sou eu aqui. Já botei, como eu deveria ter botado quando Vossa Excelência estava na tribuna, que Vossa Excelência foi infeliz com certas frases também. Então respeite a presidência. Olha, é o seguinte, eu peço mais uma vez a assistência. Estou pedindo mais uma vez que não se manifeste, porque coloca... Espera aí, vereador Antônio Nelson, por favor. Para não colocar a presidência e a mesa ter que tomar alguma atitude que não gostaria de tomar. Eu peço assistência, por favor, não se manifeste, porque o regimento da casa não permite. E aí dá direito a alguns vereadores a acreditar que pode entrar de qualquer maneira na fala do outro sem falar com o presidente. Eu vou voltar a palavra de novo ao vereador Antônio Nelson. Vossa Excelência, vou contar de novo o seu tempo, tem 10 minutos para concluir o seu discurso, e eu peço aos demais vereadores que não interfira na fala do vereador. E peço assistência que, por favor, não se manifeste nem favoravelmente, nem contra. Vereador Antônio Nelson, com a palavra. Senhor presidente, eu jamais vou ter interesse de chegar aqui e incitar quem quer que seja para vaiar ou para se manifestar enquanto eu estiver nessa tribuna. Isso não é o meu papel, não. Agora, eu tenho certeza que a comunidade que está aqui presente vai me escutar e não vai interferir. Porque ela não vai acuar ninguém que está aqui, não, senhor presidente. Agora, quem está aqui quis acuá-la. E isso é que a gente não vai permitir. Então, senhor presidente, eu gostaria de começar meu discurso dizendo do grande assunto que traz esse público aqui, senhor presidente, que é a perca de uma escola. Esse pessoal, senhor presidente e demais vereadores, perderam a escola, que é uma das escolas mais antigas que tem no município de Penedo, que é a escola que acolhe o filho dessas pessoas, que é a escola histórica que formou tantas pessoas aqui na cidade de Penedo. Essas pessoas, senhor presidente, não estão vindo aqui nem pedir cargo, nem emprego e nem favor. Essa pessoa está pedindo a obrigação do município que tem de dar educação no bairro delas. Então elas têm mais do que a legitimidade de estar aqui. E ontem, quando eu estava numa reunião, eu vejo que o vereador que me antecedeu, ele está muito enganado. A grande maioria dessas pessoas, senhor presidente, votaram sim no prefeito Márcio. A grande maioria dessas pessoas confiaram mais uma vez no prefeito Márcio. Aqui não está, o pessoal, ninguém foi na casa de ninguém para chamar eleitor do outro lado, não. Isso, essa questão de partidarização é uma desculpa que as pessoas têm para querer politizar toda a cobrança que o povo vem aqui fazer aos seus representantes. E, senhor presidente, eu gostaria de dizer aqui, como disse ontem,
que a Secretaria de Educação está desmoralizando essa casa, ela está desmoralizando os vereadores, ela está desmoralizando as pessoas dessa cidade, senhor presidente. A secretária de Educação, uma estrangeira que chegou da cidade do Jequiá, que nem se apresentar nessa casa ela veio, ela simplesmente se esconde, não está em entrevista em rádio, tem 2 meses que nós convocamos ela cordialmente para se fazer presente e ela não vem. E quando chega hoje, senhor presidente, eu tenho um ofício da semana passada, convidando a secretária para tratar desse assunto, quando a secretária, ao menos o trabalho de escrever um ofício, respondendo que não poderia vir, ela escreveu. E vocês querem o quê, senhor presidente? Que o povo espera até quando? A boa vontade de uma pessoa que não conhece o povo de Penedo? Senhor presidente, vamos ser coerentes. Eu não estou aqui para pedir voto não, senhor presidente, nem para defender lado político nenhum. Eu estou defendendo as pessoas, que ontem eu estava no bairro delas e estava vendo a dificuldade que elas têm para educar os seus filhos. Muitas pessoas sem poder trabalhar porque os seus filhos estão ficando em casa, porque não confiam em colocar um ônibus que vai e vem 2 ou 3 vezes para levar seus filhos para a escola. Você sabe o que é um filho de uma pessoa dessa? Chegar quando a aula lá no CAIC já tem acabado? Então, paciência, senhor presidente. A gente está aqui hoje para trazer um assunto. Não é para trazer assuntos políticos e elogios a políticos, já que eu estou longe disso aqui. Eu estou trazendo aqui, senhor presidente, um problema que está acontecendo na comunidade. O problema que está acontecendo na comunidade é fechar a escola Douglas sem comunicar a ninguém, sem comunicar a Câmara de Vereadores. E nem a comunidade. Simplesmente chegaram lá, lacraram, sem satisfação nenhuma dar. Muita gente cobrou do vereador da comunidade que ele não tinha feito nada, mas ele nem teve como fazer, porque junto com ele, nós também fomos pegos de surpresa. E a coisa aconteceu de uma forma desrespeitosa. E hoje, senhor presidente, o que essas pessoas estão pedindo não é automaticamente a abertura do Douglas, não. Estão pedindo satisfação. Aquela escola vai fazer o quê? Vai ser implodida? Ninguém sabe. Vai ser construída? Ninguém sabe. Como o vereador Billy Marques se referiu à assistência, senhor presidente, eu peço liberdade a Vossa Excelência e autorização para me referir também. Qual foi a equipe de engenheiros e técnicos que vocês viram naquele colégio fazendo algum serviço? Senhor presidente, nós não podemos tapar o sol com a peneira, senhor presidente. Nós temos que ter responsabilidade. Está aqui os recursos. Está aqui os recursos. O Fundeb, no mês de janeiro e de fevereiro, arrecadou sem aula e sem comprar merenda. Veja só esses números. Esses números que o vereador Billy Marques deu aqui, eu não vou chamar ele de mentiroso porque eu sou educado. Porque não existem. Está aqui o recurso do Fundeb no mês de janeiro. 2.784.197. Desses 2.794.000, 1.670.000 é para pagar professor. E 1.113.000 é para pagar serviço, reforma, merenda e tudo que tiver no Fundeb 40. Onde é que foi para esse dinheiro? Sem aula, sem transporte, sem merenda. Qual foi a reforma que fizeram? Em fevereiro, 3 milhões de reais foi depositado na conta do Fundeb. Desses 3 milhões, 1.790.000 foi para pagar professor. E 1.193.000 reais é para pagar merenda, para pagar serviço, reforma, reparo. Não tinha aula, não tinha gasolina. Onde foi para esse dinheiro? Então, senhor presidente, alguém tem que vir aqui explicar. E é em cima disso que nós estamos querendo agir. Nós já convidamos a secretária de Educação, pela tribuna e pela bancada, milhões de vezes aqui. Convidei oficialmente, ela não veio. Então, se ela não veio, senhor presidente, eu fui obrigado pela circunstância. Não estou fazendo isso porque quero mal a ela, não. Porque se ela chegar aqui, ela vai ser respeitada da mesma forma. Estou fazendo por obrigação e coerência um requerimento para essa casa para convocar a secretária até a semana que vem aqui e prestar os esclarecimentos devidos e obrigatórios a essa comunidade. Nós não podemos ficar na boca das pessoas como conivente, como nós estamos até ontem, senhor presidente. Porque as pessoas, elas não querem saber não. E eu dou razão a elas. Porque se não tem uma Câmara que se imponha perante o prefeito,
A comunidade tem todo o direito de chamar todo mundo aqui de covarde, inclusive eu. Inclusive eu. Então, senhor presidente, gostaria de que a secretária de Educação, que o prefeito de Penedo, fosse mais respeitoso com a comunidade do Barro Vermelho. A secretária ela tem a obrigação de vir aqui prestar esclarecimentos. Estou colocando um ofício para um requerimento a esse plenário, que eu gostaria, vou aqui colocar também, da intenção do vereador Hernandes de ser autor comigo desse requerimento. Gostaria de colocar nesse plenário para que os vereadores, por circunstância, por força da circunstância, da coerência e do bom senso, convoquem a secretária aqui para dar uma resposta a esse pessoal. Porque se essa pessoa não vier aqui prestar esclarecimento a esse pessoal, nós vamos ficar mais uma vez acovardados e acomodados na opinião pública, na opinião popular. E eu não preciso disso, senhor presidente. Porque juntamente com todos os senhores, eu todos os dias saio de casa para prestar o meu serviço na comunidade penedense. Então estou colocando, a secretária era para estar aqui hoje, não veio nem justificou porque não veio. Estou colocando um ofício para convocar, para a secretária vir aqui para responder o que vocês quiserem. Porque vocês têm direito a ter informação. Se assim ela não vier depois de uma convocação aprovada nessa casa, aí sim nós temos a legitimidade de ir ao Ministério Público, fazer com que o Ministério Público obrigue, perante um documento dessa casa, que a secretária venha aqui. Olhe que ponto nós chegamos. Tudo isso para que a secretária possa informar a vocês o que é que está acontecendo com a escola de vocês. Senhor presidente, esse povo só quer a escola deles, a escola do filho deles. E nós não podemos nos furtar de dar pelo menos uma informação e uma satisfação a esse pessoal. Então, senhor presidente, me desculpe os excessos, me desculpe se eu excedi, mas é porque realmente a pessoa ficar sentada numa cadeira dessa, junto com esse pessoal, escutando asneiras, não tem quem aguente não, senhor presidente. Muito obrigado. Como não tem mais nenhum vereador, vou passar para a ordem do dia. Tem algum requerimento falado dos vereadores? Tem algum vereador com algum requerimento verbal? Verbal, tem algum? Vereador verbal. Senhor presidente, gostaria de que Vossa Excelência deferisse o convite do secretário interino de Agricultura. Olha vereador, eu quero deixar clara essa questão do convite. Já falei, já expliquei uma vez. Qualquer um dos senhores vereadores pode fazer o convite a qualquer cidadão penedense, e o que eu posso fazer, no momento que esse convidado chegar aqui, é deferir ou não se ele vai falar. Agora, quando for um convite que for feito pela Câmara, que é a Câmara que tem que fazer esse convite, aí tem que ser o plenário. Aí sai como a Câmara fez o convite. É isso que eu quero para deixar separado, porque eu posso até deferir, mas eu vou deferir só a fala. O convite vai ser de Vossa Excelência, não vai ser da Câmara. Para ser da Câmara, precisa que tenha uma votação, os vereadores, todos eles convidem, porque aí passa a ser esse convite da Câmara Municipal e não do vereador Valdinho ou do vereador Júnior. Entendi, senhor presidente. Está entendendo, vereador? Então, eu peço a Vossa Excelência que bota em votação essa situação. Que bota em votação, aceito. Eu acho que é uma vinda importante para essa casa, uma vinda importante para os agricultores, que está sem saber se vai ser atendido, sem saber se vai ser beneficiado. Eu peço a Vossa Excelência que bota em votação o convite à vinda do secretário interino de Agricultura. Em discussão, a solicitação do vereador, o requerimento para que esta casa convide o secretário de Agricultura para... Eu acho que é interino. Secretário interino de Agricultura? Eu vou colocar em votação. Em votação, os vereadores que aprovam o convite, permaneçam em seus lugares. Aprovado,
Estou vendo que foi de interesse de todos aprovado o convite. Vou passar agora para o requerimento escrito. Eu queria para que o relator me passasse aí a relação desses requerimentos. Redator, a pedido do vereador Marcelo e como líder, estou suspendendo a sessão por 5 minutos. Declaro reaberta a sessão e peço que os vereadores se façam presentes ao plenário desta casa para a gente continuar os trabalhos. Eu peço ao redator que comece a leitura dos requerimentos. Indicação 05/2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. O vereador que cumprir os trâmites regimentais vigentes seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal com cópia ao secretário municipal de Saúde, solicitando a inclusão do edital do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde na etapa de entrevista, a gravação por meio de vídeo filmada, dando a oportunidade para que o candidato possa recorrer caso se sinta lesado. Solicito, por fim, que esta etapa seja incluída no edital em até 5 dias. Sala das Sessões Sabino Romariz, da Câmara Municipal de Penedo, em 6 de abril de 2017. João Lucas Lins de Queiroz, vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam em seus lugares. Aprovado. Requerimento 32 de 2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. O vereador que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, seja oficiado ao prefeito municipal com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura e Obras, procurador-geral do município e superintendente do IFAM, solicitando providência no sentido de cumprir a legislação e colocar uma placa informando o valor total e o prazo de entrega das obras que estão sendo realizadas na Avenida Floriano Peixoto, Sala das Sessões Sabino Romariz, da Câmara Municipal de Penedo, em 6 de abril de 2017. Hernande Gama Pinheiro, vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecer em seus lugares. Aprovado. Requerimento 33 de 2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. O vereador que subscreve requer, após cumprir os trâmites regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura e Obras, solicitando providência no sentido de fazer o calçamento do Beco do Cuscuz, que se encontra bastante deteriorada, e servirá para interligar Rua 15 de Novembro à Rua do Sossego. Câmara Municipal de Penedo, em abril de 2017. Hernando Gama Pinheiro, vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam em seus lugares. Aprovado. Requerimento 34 de 2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. Sirvo-me do presente para requerer da Superintendência da Codevasf e Batalhão do Corpo de Bombeiros, solicitando providência no sentido de enviar ao Departamento de Engenharia dos respectivos órgãos para realizar uma avaliação no prédio da Escola Municipal Douglas Aprato Tenório e, se possível, um projeto básico de recuperação da referida escola, para que possa voltar a funcionar. Sala das Sessões Sabino Romariz, da Câmara Municipal de Penedo, em 6 de abril de 2017. Antônio Nelson Oliveira de Azevedo Filho, vereador. Senhor presidente, isso... Discussão. Vereador Antônio Nelson. Esse requerimento, ele não se encaixa como requerimento. Eu acho que aí está como ofício. Hein, redator? Indicação, né? É como ofício. Vossa Excelência pode deferir. O que eu estou pedindo aí, senhor presidente, é justamente para tentar encurtar o prazo que nós possamos saber a real situação da estrutura física do Colégio Douglas. Eu estou tomando a liberdade de fazer esse ofício. Não combinei com ninguém, mas amanhã eu irei visitar tanto a Codevasf como visitar o Corpo de Bombeiro. Convido aos vereadores Edivaldo, vereador Macaxeira, vereador Hernande Pinheiro, que estavam ontem na reunião, extensiva a todos os outros vereadores, para que nós possamos pedir, solicitar ao Departamento de Engenharia dessas instituições, para que faça uma visita no Colégio Douglas e veja o que é que realmente está prejudicando a estrutura do colégio. Então, é um ofício que eu estou fazendo. O presidente, se quiser, coloca para discussão e votação do plenário, mas eu acho que não tem nem necessidade. Mas eu gostaria de convidar, porque eu acho que é uma
é uma alternativa que temos para que a gente conseguindo que o Departamento de Engenharia da Codevasf, que o Departamento de Engenharia do Corpo de Bombeiro dê um parecer daquela coisa, a gente vai saber em que ponto está aquela estrutura. Então, é nesse aspecto que eu faço esse ofício, senhor presidente, à mesa da Câmara de Vereadores. Seria para Vossa Excelência acompanhar esses profissionais, não é isso? Acompanharei juntamente com qualquer vereador que se dispor a nos acompanhar. Tá o Hernando e o Macaxeira, que estava ontem na reunião, e o Edivaldo, o Fagner, quem se dispor está convidado. Está deferido, vereador. Requerimento 31/2017 ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Penedo. Sirvo-me do presente para requerer da mesa diretora da Câmara Municipal de Penedo, Alagoas, providência no sentido de convocar para a sessão ordinária do dia 3 de abril do corrente ano, a secretária municipal de Educação, senhora Cíntia Alves da Silva Vasconcelos, para prestar esclarecimento a respeito da parte que vem assumindo. Sala das Sessões Sabino Romari, da Câmara Municipal de Penedo, em 6 de abril de 2017. Antônio Nelson Oliveira de Azevedo Filho, vereador. Senhor presidente. Em discussão o requerimento. Esse requerimento, senhor presidente, que faço convocando uma secretária, não é um requerimento querendo obrigar a secretária a qualquer coisa ou qualquer retaliação a ela, jamais. Esse requerimento de convocação já queria ter feito aqui, vários pares nessa casa me pedindo para não fazer, porque com um simples convite a gente conseguia a presença da secretária. Mandei o convite semana passada. Então, já que ela não está presente, eu apresento a convocação para que seja deliberada a essa casa, para que a secretária venha a essa casa explicar o que é que está acontecendo com o Colégio Douglas e com outros assuntos pertinentes à educação da cidade de Penedo. Senhor presidente. Vereador Billy Marques. Tudo no parlamento pode ser admitido, né? O requerimento do vereador Nelsinho é pertinente, já que ele tem uma visão de oposição. E não pensem os senhores que a oposição está querendo outra coisa, senão, de certa forma, estremecer a base governamental e a própria secretária, que já foi convidada. O documento de convite já chegou à mão da secretária. Eu acho que seria uma atrocidade, um desrespeito, uma semana depois do convite, que ela tem direito de mandar a sua resposta, a gente mandar uma convocação. Então, eu peço que os senhores e o próprio vereador Nelson tenham mais calma, mais paciência, e vamos deixar que a secretária atenda o convite, que ela vai possivelmente nos atender na próxima sessão, ou no máximo na outra. Agora, não acho bom levar uma convocação, porque são 2 documentos, e isso, sinceramente, não vai fazer bem a esta casa. Peço que os senhores reprovem esse requerimento. Senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Marcelo Pereira, com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Raquel, estava conversando com o líder da oposição, o vereador Nelsinho, e informei ao vereador que a secretária não mandou nenhum ofício para essa casa, pois está acompanhando seu filho, que está internado na Unimed de Maceió, e não teve como estar aqui hoje, presente nessa sessão. E, por esse motivo, ela não veio, mas sim já recebeu o convite, como bem falou o vereador Billy Marques, estará sim vindo a esta casa, ou na próxima semana, ou na outra, para falar, prestar esclarecimento à comunidade, a esses vereadores, mas é só aqui esclarecer o motivo de não estar aqui hoje a secretária Cíntia. Por destino, o filho dela está na UTI, está na Unimed de Maceió, está internado. Senhor presidente. Continua em discussão. Em discussão o requerimento do vereador Nelsinho. Quando eu fui para essa tribuna, disse que eu estava do lado do povo. Estou. Venho aqui porque o povo me otorgou
na eleição 2 de outubro, a votação. A minha eleição para estar nessa casa aqui. Sou líder da oposição, da bancada do prefeito, mas você tem minha moção. Eu voto a favor do requerimento. Senhor presidente. Continue em discussão. Senhor presidente, o vereador Marcelo, hoje representando a liderança da bancada do governo, falou que a secretária está com o filho doente, mas ela poderia, vereador Marcelo, ela tem toda a sua assessoria na secretaria, poderia sim, uma simples ligação, a assessoria mesmo, informar essa casa que ela hoje não poderia estar aqui, mas sim na próxima sessão. Eu acho que ela faltou até com respeito ao ofício do vereador Nelsinho a essa casa. Eu acho sim que a gente deve votar esse requerimento para ela ser convocada aqui nessa casa. Que a gente, vereador Billy, não deve esperar muito tempo não, que quem está sofrendo é os filhos dessas pessoas, entendeu? Com esse transtorno todo. E o prefeito já teve muito tempo para fazer essa reforma, não fez, e quer ganhar mais tempo ainda? Não, a gente tem que trazer ela a essa casa para prestar esclarecimento, sim. Eu voto a favor, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria pedir aos amigos vereadores que aprovem sim esse requerimento de convocação da secretária de Educação. Eu não vejo motivo nenhum para constrangimento. A secretária está assumindo um cargo público e quem assume cargo público precisa dar satisfação ao povo e essa casa onde existem representantes do povo. Então, sinceramente, não vejo nenhum motivo. Quero até parabenizar aqui Vossa Excelência, vereador Hernandes Pinheiro, pela sua atitude, porque realmente esse é o nosso papel, fiscalizar, trazer os responsáveis aqui, ouvir. E o vereador Nelsinho, líder da bancada, ele utilizou todos os mecanismos, a metodologia correta, fez o convite não foi dada nenhuma resposta. Então, se não foi dada nenhuma resposta, nós vamos partir para outra modalidade, e é a convocação. Então, queria pedir a todos os vereadores que aprovem sim essa convocação, para que a gente possa fazer o nosso papel de legislar e defender os interesses dessa sociedade, desses pais, mães e de alunos que estão aqui. Senhor presidente, Senhor presidente, como líder da bancada, por favor. Oi? Como líder da bancada, quero... Falava, vereador senhor presidente, já não vejo o vereador Valdinho nenhum problema, mas como líder da bancada, eu irei votar contra esse requerimento e deixar toda a bancada à vontade para tomar sua decisão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, vereadores Raquel, boa tarde, assistência, internautas. Eu quero dar minha opinião também. Eu voto com Nelsinho, porque eu voto com o povo. Eu acho importantíssimo a presença dela nessa casa, porque muitos aqui também saíram de suas casas e também têm o que fazer também. Deixaram suas casas, seus filhos, e é importantíssimo que ela venha, como o João Lucas mesmo falou, não é bicho de sete cabeças ela vir aqui dar uma explicação, não é bicho de sete cabeças ela vir aqui ser humilde o suficiente para conversar com esse povo humilde também, mostrar a realidade, mostrar a fragilidade que se encontra a educação. Eu acho que ela tem que ser firme, tem que vir aqui, sim, que essa casa aqui é uma casa que não faz medo a ninguém, não. Essa casa nós temos vereadores compromissados, vereadores fiscalizadores, e cobra, sim, a presença dela também. Quem vem para cá para estar ao lado do povo, ou público, tem que estar dando satisfação aqui, à comunidade, à sociedade. Olhando, observando também a escola Douglas, na situação que ali se encontra, e parece que é interessante, porque nós temos também um posto de saúde ali no SESI, que está na mesma situação, abandonado, paredes rachadas. Inclusive, quando for o pessoal lá, vereador Nelsinho,
fiscalizar lá também, eu quero ir também, que eu quero mostrar os engenheiros que situação se encontra ali o posto de saúde do SESI. Eu tenho um pouco conhecimento disso, mas pelo o que eu vi ali, mais o vereador Rogério, ali não tem condições nenhuma de ninguém estar ali trabalhando, não. Ali é um perigo. Vereador, eu pediria que voltasse para o requerimento. Eu voto a favor do povo, e o povo quer que ela esteja aqui, eu quero estar aqui com ela também. Obrigado. Senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o líder do governo. A secretária virá aqui, virá por convite. Ela aceitou o convite. Alguém quer falar por mim? Eu peço assistência, por favor, que não se manifeste, para a gente terminar a sessão. Vereador, olha, vereador, Vossa Excelência agora também está passando dos limites. Não, vereador, por favor, não entre, não queira entrar como o outro entrou. Vossa Excelência está praticando quase a mesma conduta que o outro praticou há um momento atrás. Então, não faça isso. Eu estou falando, quem está com a palavra sou eu sou o presidente. Eu peço assistência mais uma vez que não se manifeste. Essa casa, senhor presidente, tem regimento. Se Vossa Excelência colocar esse requerimento em votação, vai quebrar a hegemonia dos convites feitos a todas as outras pessoas e autoridades que já foram feitas no passado. Ninguém que eu conheça, dentro do meu tempo de vereança, recebeu um convite numa semana e na outra uma convocação. Então eu creio que a mesa não deve colocar, por respeito a si mesma, a mesa, a presidência dessa casa, esse requerimento em votação. Não é por desrespeito aos senhores vereadores, não. Nem o Nelsinho, que aqui a gente está discutindo, isso é parlamento. A gente pode exacerbar, como eu exacerbei, como ele exacerbou, pode. Mas ele sabe que a gente não vive de mal um do outro. Daqui a pouco a gente vai dar um abraço, com certeza. Agora, são ideias que estão brigando aqui. E o regimento da casa impede que a gente, dentro de uma semana, faça um convite e depois uma convocação. Isso não é normal. Então eu creio, e peço aos senhores, e peço ao presidente, que até peço ao vereador Nelsinho, que dê mais uma semana de prazo para fazer isso, mas não faça agora, porque a Câmara de Penedo vai ser diferente de todas as outras. Isso não é bom. Quando a secretária vier aqui, eu vou me sentir bem, porque tudo que eu disse aqui vai ser revelado. Não tenho medo nenhum. E tudo que é bom, tudo que pensa de bom para o Barro Vermelho, para o Douglas, vai mostrar as claras tudo, quais são os planos, se uma coisa falhar, o que é que tem outra. Quando a secretária vier, eu queria que ela estivesse aqui hoje, que para mim seria o maior reforço, porque ela tem a verdade nas mãos, né? Ela tem os números nas mãos. Então eu peço, senhor presidente, que vamos dar um prazo normal, legal, elegante a essa pessoa que foi convidada e precisa responder precisamente o dia em que virá aqui. Senhor presidente, realmente eu não acho de bom tom, após um convite, você não responder a esse convite, se sim ou se não. Mas também não acho de bom tom, de pronto, convocar de forma abrupta uma secretária que assume uma educação gigantesca, que assume inúmeras escolas, 8 mil alunos, para que venha prestar esclarecimentos onde eu acredito que não deu tempo de tomar pé de todos os assuntos inerentes à educação do município, apesar de ter uma equipe muito capacitada para gerir a pasta, mas eu acho que o tempo ainda não é oportuno. Agora, tem um ponto, e aí eu falo com o líder do governo, para que solicite da secretária que marque o dia e que ela virá a essa casa prestar os esclarecimentos para o povo de Penedo. Eu solicito do senhor líder do governo e da bancada também, para que marque o dia que a secretária virá para prestar os esclarecimentos para o nosso povo. Olha, eu vou dar um ponto final a esse assunto, é o seguinte. Como sempre aqui, eu procuro, quando todos concordam,
eu dou o poder que o plenário tem, que é soberano, e se um discordar, a gente tem que ir dentro do regimento. E nesse momento eu vou seguir o regimento, porque eu estou vendo que as bancadas não conseguem entrar em nenhuma solução sobre o assunto. Então vou seguir o regimento. O artigo manda eu pautar o requerimento está pautado para a próxima semana e a sessão está encerrada. Artigo número